Nesse módulo 6, então nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um procedimento que se pode fazer em laboratório, através do qual você pode avaliar de uma forma bastante objetiva como que as pessoas olham para determinado estímulo. Essa técnica, ou esse procedimento, tem sido usado numa série de condições em que você quer saber o padrão de rastreamento visual que determinados indivíduos fazem frente a uma determinada gravura ou estímulo, e tem sido usado, inclusive nós temos usado isso lá no laboratório, como uma forma de tentar se comunicar com pessoas que, impedidas de poder se comunicar verbalmente ou por mímica, mantêm um determinado controle voluntário sobre o olhar. Então, com o olhar, ela pode ativar determinadas áreas da tela e com isso, ter acesso, por exemplo, a um gerador de voz, ter acesso a um mecanismo que liga ou desliga vários equipamentos eletrônicos. Então, é uma coisa que tem tido um amplo uso em medicina. Eu vou ficar muito mais restrito àquilo que nós temos feito com relação ao autismo. A gente sabe que o autista olha de forma diferente. A gente sabe que eles têm, em geral, dificuldade em fixar o olhar no seu olhar. A gente sabe que, não infrequentemente, eles aproximam muito os objetos dos olhos para tentar olhar melhor. E também não é raro que eles usem muito mais o olhar periférico, a visão periférica, para estudar determinados estímulos que eles querem. A vantagem do equipamento de varredura visual é que ele me dá uma medida absolutamente objetiva em tempo real e numérica. Então, esse procedimento vai ficar gravado e depois, posteriormente, mesmo na ausência dessa pessoa, eu vou poder usar para uma finalidade enorme de dados e de estudos. O equipamento é fundamentalmente isto. Então, você tem o indivíduo que está sendo testado, um feixe, um LEDzinho que se projeta na retina desse indivíduo, infravermelho, que se projeta para cá, e aqui eu tenho uma placa gráfica que lê para onde essa seta que vem dos olhos do examinando, do sujeito que está sendo examinado, para onde ele vem. E dessa forma eu tenho um registro matemático de toda a movimentação que ele teve nesse momento. Para onde olhou, como olhou, quanto tempo ficou fixando em cada estímulo e assim por diante. Aqui para dar um exemplo. Então, aqui você tem um controle, um indivíduo normal de 19 anos, indivíduo típico. A instrução é: olhe para o computador, só. E aí depende do tempo que você dá. Aqui no caso a gente dava 3 segundos para o indivíduo. Então, olhe para a tela. Ele grava por 3 segundos e eu tenho o registro. Onde ele olhou, seguindo essa faixinha vermelha, e eu tenho também como saber quanto tempo ele olhou em cada uma dessas regiões. Indivíduos típicos frente a uma situação como essa, para tentar entender o que está acontecendo entre esses dois indivíduos, tem que olhar basicamente para a região dos olhos, para poder não só responder a você: eu vi 2 pessoas e estão numa relação, exemplo aqui, obviamente amistosa. E aqui eu tenho um indivíduo com TEA, inteligência preservada, 18 anos de idade, olhando na mesma tela. Vejam que ele ignora completamente a região facial e ele vai olhar para coisas que, do ponto de vista social, não vão informar muita coisa para ele. Ele não atribui a esta região a importância que tem do ponto de vista de compreensão do que está acontecendo. Então, se você perguntar para ele: o que você viu? Eu vi 2 pessoas, mas ele não tem ideia se estão numa situação amistosa, ou estão brigando, ou discutindo um com o outro. Nessa prancha que a gente já viu anteriormente,
Eu tenho agora a forma como o Davi, que tem TEA, como ele tenta decodificar o que está acontecendo. Ele vai procurar informação na boca, dá uma olhadinha para cá. Novamente, ele ignora toda essa parte que lhe daria pistas melhores do que está acontecendo na interação entre essas pessoas. Eu tenho usado muito essa fotografia. Então é uma fotografia que você observa duas crianças que obviamente estão numa boa, porque você vê a expressão do olhar deles. Eles estão numa situação muito cômoda, muito boa, muito gostosa. Mas eu tenho que olhar para cá para poder perceber. Controle de 13 anos. Um adolescente típico, olhe para a tela. Ele olha fundamentalmente para a região dos olhos. E se você perguntar o que ele viu duas crianças numa situação boa de amizade e tal. Um paciente da mesma idade com TEA. Ele olha para várias regiões, predominantemente esse olhou para a boca, mas ele ignora totalmente essa região. O que ele vê? Duas crianças. Que situação eles estão? Não faço a menor ideia. Controle de 18 anos. Ele vem, olha para a região dos olhos, olha um pouco para outras áreas, mas já teve a informação necessária aqui. Autista com 18 anos. Novamente, ele olha para regiões irrelevantes do ponto de vista da sociabilização, do reconhecimento do que está acontecendo, e não tem a possibilidade de entender o que está acontecendo do ponto de vista da relação entre esses dois. Essa é a forma como uma criança, um adolescente de 13 anos, escaneia a face dessa fotografia. Muita atenção aos olhos e a outras regiões também. Um indivíduo com TEA escrutinizando a mesma figura. Vocês vejam que ele olha para um monte de lugares, mas não o suficiente na região dos olhos. Essa é uma aluna nossa do Mackenzie, que eu pedi para posar para nós. A ideia é como que indivíduos com TEA, comparando com indivíduos típicos, se comportam perante estímulos inusitados. Então não é só uma face. É uma face com uma máscara de gato, que não é um estímulo que eu chamaria de usual. O que acontece quando eu comparo indivíduos com TEA e típicos? Controle. Independentemente da máscara, ele vai diretamente para a região ocular para tentar entender o estímulo que está na frente dele. Indivíduo com autismo foge totalmente ou não procura de nenhuma forma a região ocular. Um outro controle, esse olhou muito pouco para onde se esperava, então óbvio que as pessoas variam muito com relação a essa função, e aqui um autista com 18 anos passa rapidamente por aqui e se perde em outras áreas não relevantes da figura. E aí a ideia foi, e se eu com o Photoshop tirar os olhos dessa pessoa? O estímulo vai ficar muito mais inusitado. Será que a falta dos olhos vai fazer com que o autista olhe mais para essa região? Essa é a resposta de um indivíduo controle. Ele olha mais ainda do que ele olhava antes. Por quê? Porque ele percebe que é uma coisa não habitual. Isso chama mais a atenção dele. E indivíduo com autista não dá a mínima importância. Continua olhando, ou seja, ele sequer percebeu que isso aqui é um estímulo habitualmente fora do que seria esperado. Como que grupos de crianças com autismo e sem autismo se comportam frente a esse tipo de estímulo? Eu já posso marcar na minha tela a região que eu pretendo estudar melhor. O que eu pretendo estudar aqui? Como que as pessoas investigam a área social da face, que a gente sabe por estudos anteriores que é esse triângulo aqui. O que se espera que indivíduos típicos olhem mais frente a esta figura? Que olhem fundamentalmente para essa área selecionada. E se eu colocar um estímulo que é, obviamente, social, um bebê, contra um estímulo que é, obviamente, não social, que é um relógio, e eu estudar
a comparação, o quanto olham para cá ou para cá. Esse é o resultado global de um grupo de pessoas típicas, sem nenhuma patologia, em que se afastou totalmente a possibilidade de autismo. Quanto mais vermelho, mais intensamente e por mais tempo olhou para essa região. Quanto mais azul, menos. Então vocês vejam que o grupo se concentra fundamentalmente na região dos olhos, fundamentalmente no triângulo da face. E de forma muito óbvia dão preferência ao bebê do que ao relógio. Então lembre-se que a gente não dá nenhuma instrução especial. A instrução é: olhe para a tela. E o grupo não típico. Na primeira imagem, eles olham de forma absolutamente irregular, sem nenhum propósito definido, ignorando praticamente a região dos olhos. Não olham para o triângulo social da face, ou olham muito pouco, você vê que olham um pouquinho para a boca, e preferem nitidamente o não social. Então, você consegue, através dessa técnica, que não é complicada, basta você ter o equipamento, demonstrar de uma forma mais objetiva a qualidade do rastreamento visual de pessoas. Esse tipo de investigação está se tornando bastante conhecida pelo mundo e, em determinados lugares, já é considerado como um critério que pode te ajudar no diagnóstico. Eu não sei se a gente já chegou a esse ponto, mas seguramente, no laboratório, nós temos usado de rotina na tentativa de saber se sim, se isso aqui é um critério que eu posso usar, mais um critério para diferenciar o comportamento dos indivíduos com TEA. Aqui apenas para facilitar a comparação. Aqui, à esquerda, o resultado do grupo típico e aqui o resultado do grupo TEA. Não há a menor dúvida quanto à grande diferença que existe na forma como eles rastreiam figuras sociais e não sociais. Só como exemplo, a gente tem feito esse tipo de pesquisa em bebês com 6 meses em diante. E mesmo em bebês tão precoces, a gente tem encontrado em alguns casos uma óbvia diferença. Isso aqui é uma prancha que a gente usa com os bebês, bicicleta, que é obviamente algo não social, a figura de uma outra criança que é social. Algumas crianças já com 6 meses de idade preferem nitidamente a figura social contra a outra. Então, é um procedimento que tem sido usado cada vez mais na tentativa de poder perceber o mais cedo possível possíveis alterações na forma como os bebês e as crianças se comportam frente a figuras sociais e não sociais. Uma outra coisa que envolve o olhar, mas não só, é uma habilidade que a gente chama de coerência central. Coerência central é a habilidade que nós temos, ou que a maioria das pessoas tem, de que quando confrontados com um estímulo complexo, eu tento interpretá-lo como uma coisa só. Se eu não tiver um processo de coerência central adequado, eu vou me perder em detalhes e vou perder o global. Isso vale para a visão, vale para a audição. Então, existem pessoas que têm um comprometimento muito grave da coerência central visual e ou auditiva, e o que leva a uma dificuldade enorme na decodificação adequada de estímulos ambientais. Eu vou lhes dar alguns exemplos de alteração que a gente tem encontrado em pessoas com TEA. Quem estudou muito foi a Uta Frith, de Londres, e ela mostra que indivíduos com TEA são muito mais capazes de encontrar figuras ocultas do que pessoas típicas. Provavelmente porque elas não têm coerência central, porque elas vão atrás daquilo que é pontual. Uma prancha em que eu simplesmente pergunto para esse menino de 9 anos, de alto funcionamento, o que é isto? Obviamente é uma janela, mas não para ele. É um quadrado. O que quer dizer isso? É um quadrado. Mas a gestalt da figura, para qualquer indivíduo que tem coerência central, obviamente não é um conjunto de quadrados, é uma janela. O que é isto? Para esse menino,
Isto é, evidentemente, uma balança. Ou seja, ele pega um pedacinho da figura, perde completamente o sentido global. Imagine o que isso significa em termos de dificuldade de adaptação ao mundo real. Se ele vê o mundo fragmentado dessa forma, em que ele perde o global dos estímulos e se prende a pequenas coisas, você já pode perceber que isso, do ponto de vista adaptativo, é um problema sério que ele vai enfrentar. O que é isto? Isto é um chuveiro. O que é isso, fulano? Isto é a letra S. O que é isto? São pedaços de pepino. Ou seja, ele tira do contexto e perde a possibilidade de identificar o que é. O que é isso, Joãozinho? Isto é uma mala. Não. Isto é uma mochila. Não. Isto é um pão e uma mala. Cada um dando respostas diferentes, porque eles veem coisas específicas e não veem o global. Isso, para essa criança de 9 anos, é uma geladeira. Para o Pedrinho, isso é uma panela. E essa é uma resposta que, na verdade, mais me surpreendeu. O que é isso? É um pé de alface. Ou seja, ele deixou de perceber 90,9% do estímulo e se perde num pedacinho. Então, nós terminamos esse módulo que ficou um pouco mais curto que os anteriores, porque o assunto era um pouco mais limitado, e agora no 7º módulo que a gente vai colocar a seguir, nós vamos entrar num assunto que é muito importante, que é a etiologia. Discutir com vocês as possíveis causas que já foram identificadas e que, eventualmente, seriam responsáveis pelo aumento crescente nos casos de TEA pelo mundo.